Shabbat Shalom, Shabbat. meus amados, e Shabbat Shalom para o Rabino, Shabbat Shalom para o professor Francisco, Shabbat Shalom para o missionário, e nós estamos mais uma vez aqui voltados no estudo. A gente vai trazer aqui sobre os capítulos, os versículos do envolvimento que nós tivemos, e passando para vocês aí sobre o verdadeiro Messias de Israel, que é dividido em duas histórias, em duas etapas. Ele como Elohim na primeira etapa do Antigo Testamento, e ele sendo anunciado e hoje atuando como Salvador e Yahweh, que é a formação, o domínio do verbo que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo o domínio do verbo, e o verbo é o Criador, só que o verbo tem a sua ligação e desligação. Por quê? Porque o verbo, ele se fez carne dentro de nós. Então nós temos, assim, para usar para entender, que a ligação do Criador, quando se fala do Criador, a gente vê duas coisas. A primeira coisa que a gente vê que ele é um, mas o Criador nunca iria morrer. Ele é imortal e jamais ele iria morrer. Criador não morre. Só que tem uma coisa: o verbo dele se fez carne e morreu. Isso quer dizer, nós temos duas coisas que ele nos colocou: a semelhança, e temos também a imagem. O verbo é a imagem, é a formação do Criador, e a sublimidade é a qual nós temos, que é a sua divinidade, que é a semelhança. O que é semelhança? Conhecimento igual a ele. Nós temos duas coisas: temos a alma, que é mortal, que é o corpo, e temos o ruar, que chamamos aí de espírito, que é aquilo que se chama a divinidade, que o Criador colocou em nós. Quando a nossa imagem perece, vai para o pó da terra, por um tempo, a divinidade que nós temos que ver do Criador, que é o ruar, ela vai para o paraíso ou lugar de tormenta, aguardando até a determinação do Criador, de salvo condenado. Então, é necessário entender: o Criador nunca morrerá, mas o verbo sim morreu. O que morre de nós, um dia que vai partir, ou enfrentar a morte, quem morre é a semelhança, ou a imagem. Não é a imagem que morre, não é o formato que morre. A semelhança não pode morrer. A semelhança veio do Criador. Então o Espírito vai ser destinado, depois volta na ressurreição. Os que for condenado volta para a semelhança, volta para a imagem, e ambos voltam a viver para a prestação de conta. Então é semelhante. O Criador, ele é infinito, ele nunca morrerá, mas o seu verbo, que é a imagem, esse nos trouxe aqui quem é o Criador, quem é ele, e testificamos que ele é praticamente imagem do homem. E outra, quando ele for reinar aqui em Jerusalém, que é o Shalai, como certo, ele vai governar, liderar materialmente, na forma
poderosa, poderosa. E depois que tiver voltado para seu ruim, aí as coisas é diferente. É muito profundo, meus queridos. O Criador nunca morreu, mas seu verbo sim, que é Ele mesmo, o que nós temos. Você tem duas coisas. Você tem a imagem e você tem a semelhança. A semelhança, que é o folho de vida, nunca vai morrer. Mas a imagem morre. E depois você vai ser recuperada para voltar também a semelhança habitar nela, que é o Espírito do homem, né? E depois volta à prestação de conta de condenado salvo. Então, meus queridos, é muito profundo, mas começa por aí. Hoje nós vamos aqui estudar assim nesse podcast. Os meus e os meus saberão meu nome. É necessário entender que nós vai passar os capítulos e versículos e vamos falar aqui, dialogar aqui com a mesa sobre o ídolo das nações. Vamos entrar nisso aí. E a semana que vem, perguntando o Criador, e hoje é 15, ou antes, a gente vai mostrar claramente os ídolos que levantaram. Mas vamos deixar citações que eu falei para vocês a semana que nós tivemos aqui, o último estudo sobre o Criador e depois a sua determinação como Salvador. Nós vamos ver aqui os capítulos, versículos, e depois nós vamos entrar sobre os ídolos das nações. 1 Coríntios 8, 5 e 6, Joel 2, 32, Filipenses 2, 9 e 11, Hebreus 1, 4, Atos 4, 12, Isaías 52, 6, Mateus 1, verso 21, Apocalipse 3, verso 6 a 18, 2 Tessalonicenses 2, 4 a 7, Daniel 1, 6 a 8, tudo falando sobre o nome. Atos 5, 40 a 41, Lucas 21, 15 e 19, Sofonia 3, 12, Lucas 12, 8 a 9, Daniel 9, 20 a 27, Atos 26, 14 a 19, João 4, 22, 1 Reis 18, 21, Apocalipse 22, 4, Apocalipse 14, 1, Apocalipse 7, 2 e 3, Ezequiel 9, 4 a 6, Salmo 9, verso 10, Hebreu 1, verso 4, Zacarias 14, 9, Provérbios 18, 10, Zacarias 13, 9, Apocalipse 2, 17, Mateus 10, verso 22, Marcos 13, 13, Êxodo 9 e versículo 16, Marcos 5, 9, Mateus 19, 29, Salmo 75, verso 1, Provérbios 30, verso 4, Atos 4, verso 8 a 12, Jeremias 23, 26 a 28, João 17, 1, versos 5, 11 e 26, Malaquias 3, verso 16, Isaías 43, verso 10 e 13, Salmo 91, verso 14, Jeremias 23, verso 26 e 27, Atos 20, verso 29 a 30, Efésios 3, 14 a 15, Efésios 2, verso 19, João 17, 6, Jeremias 23, 5 e 6, Atos 15, 14, Isaías 56, verso 5, Samuel 20, verso 1,
Mateus 24, 9, Mateus 21, 9, Apocalipse 12, verso 17, Atos 4, verso 12, Jeremias 13, 11, Jeremias 10, 6, Salmo 147, verso 4, Salmo 115, verso 1, Salmo 113, verso 3, Salmo 111, verso 9, Isaías 63, verso 12 a 16, Isaías 57, verso 15, Salmo 23, verso 10, Isaías 42, verso 8, Salmo 48, verso 10, Miqueias 4, 5 a 6, Atos 26, verso 13 e 14, Jeremias 10, verso 25, e 1 Crônica 16, 29, Atos 4, 17 a 18, Mateus 6, 9, Isaías 12, 24, Salmo 76, verso 1, 2 Timóteo 2, verso 19, Mateus 6, 7, 9, Jeremias 11, verso 19, 1 João 2, verso 12, João 1, 11 a 12, João 3, 18, João 20, 31, Mateus 24, 15, Mateus 23, 39, Atos 22, 16, Lucas 24, 47, Apocalipse 2, verso 12, 13, Levítico 22, 31 a 32, Miqueias 2, Ezequiel 36, verso 23, João 5, 43, 1 João 3, 23, Romanos 10, 12 a 17, Salmo 46, verso 9, João 12, 28, Isaías 26, 8, Romanos 2, 17 a 24, Atos 2, 17 a 21, Atos 10, 43, Apocalipse 7, 3 a 5. E aí está escrito essas citações todas das Escrituras falando no nome, dando a entender que sem o nome do Criador, o verdadeiro nome que virá de Israel, nós trabalhando em ferro frio, como o ser humano está trabalhando. Então, esse nome, essa citação das Escrituras que nós estamos dialogando aqui, quer dizer para vocês o seguinte, é que são os nomes santos, os nomes que foi trocado, os nomes que não existem mais nas Escrituras. Ele foi trocado, foi tirado, não existe. E colocaram o quê? Nomes de ídolo dentro das Escrituras. Eliminando assim esse nome que está nas citações, que hoje fica essa aberta para, através dessa citação de capítulo e versículo, possa chegar você ao conhecimento do nome verídico do Criador dos céus e da terra, e depois ele, como Salvador, fazendo as duas etapas do Testamento, as duas alianças. E hoje nós vamos estar agora, nesse momento, entrando nos nomes que não está aqui nas Escrituras, porque foi trocado, foi tirado. Foi tirado a personagem, tiraram a personagem e lógico, se tirou a personagem, tirou também o nome. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, vamos agora dialogar sobre os argumentos, então, agora, que está nas nossas Escrituras. Esses argumentos estão nas Escrituras. Só que esse argumento, ele não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com Jerusalém, que o nome certo, já que tem o J, é Arroxalai. Então não tem. Por não ter, é que a gente vai aderir sobre duas coisas que foi checar nas Escrituras, como falei mais agora,
que vem do paganismo, metodológico e também de mudanças. Vamos falar sobre o nome, os nomes que o povo conhece. Não, o meu povo saberá o meu nome. Não, os nomes que milhões conhecem, mas não aquele que eu citei quase agora. Porque esse daí, o meu nome, o Criador do céu e da terra, que diz, os meus conhecerão. Esse nome que eu estou falando, nós vamos comentar agora, não é o nome, não é, meus queridos, o nome que o Criador permite que seja conhecido pelo nome dele. Porque são nomes de duas coisas. A primeira coisa, para quem entenda, a primeira coisa é que vem do império, que vem lá do antepassado, veio lá dos imperadores, governador da época, e saiu ali dividido em impérios, como Babilônia e outros impérios. Vários impérios levantou. Mas como foi a profecia de Daniel, Ezequiel, que esses impérios se acabariam e ficaria um império único. E esse império único foi depois da união de relação a esses impérios de ficar só com o império. Constantino pôde fazer isso aí. Aí veio Damásio e foi um morrendo, entregando um para o outro. Até ponto que hoje nós não temos mais esse império. Esse império, numa forma legítima de imperadores. Ele passou de imperiar, de mandar e de vencer, e despojo, e muitas coisas que aconteceram, que o império fazia e com isso era beneficiado. Hoje é totalmente esse império, ele não é só feito de ídolos, hoje ele é feito na religião. E então o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, passou de império para papa, quer dizer pai. Então, esse império foi mudado, e agora nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, que o líder, o pai, é o Papa. Então, isso aí que nós vamos comentar. E os ídolos tinham milhares de ídolos. Você que conhece a história, você sabe disso. Você sabe que isso aí está nas histórias. Eu tenho vários livros. Você também que gosta de entender a verdade, você também tem. Você sabe a história. Vários ídolos, milhares de ídolos, uma parte foi desaparecido do império. Não havia necessidade mais. Mas na transformação de imperador para papa, levantou novos ídolos. E outros foram recuperados e foram acesos à sua recuperação e deram-se um nome que era um nome tradicional, aqueles fáceis, aqueles que eram pequenos, que não dá para aproveitar, tirar. O médio, mais ou menos, alguns. E os grandes trocaram seus nomes para a perfeição na época de hoje, que é cristianismo, vindo da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, o império está aí, existe, está aí. E outra coisa, viu, meus queridos? Outra coisa que nós vamos estar dizendo para você: estão aí e eles têm a religião deles. Eles têm a religião deles. Eles não são culpados de milhares de crentes aceitarem a doutrina deles. A doutrina do padre, dos padres chamados, que saiu da Igreja Católica, chamado Lutero e Calvino, e teve mais outros. Então, ele não teve culpa disso. Apenas esses homens saíram,
se rebelaram lá contra eles, para levantar um outro império, e saiu com o mesmo nome, que foram renovados e semelhante ao acontecimento lá de Israel, de Jerusalém, que não sei, é Oxalá, a TJ. Então, é isso aí. Só, meus queridos, que a Igreja Católica, ela não é culpada do mundo evangélico, que eles que é cristão também, é tudo cristão. Eles não são culpados de a pessoa estar aplicando a mesma doutrina deles, com trindade, com dualidade, com os nomes derivados dos ídolos que passou a ser deuses. Não são culpados. Apenas eles saíram, vocês sabem da história muito bem, tem uma perseguição terrível, porque essa perseguição é uma perseguição que vimos que essa perseguição, porque eles não queriam que isso acontecesse, de sair uma ideologia deles. E aí, depois de tanta luta, tudo, eles conseguiram ficar independentes. Mas, na verdade, esses nomes e esses livros fundados pelo imperador e recuperados pelo cristianismo na época de Papa, então não são culpados de nada. As pessoas quis se filiar e que aceitar mesmo, não tem problema. Só que é necessário entender que está muito longe, eu posso saber meu nome. Esse nós vamos conversar, e esse nome não tem nada a ver com o Criador que fez os céus e a terra, com aquele que originou-se Israel. Aqui tem o Rabino Robin, a professora Francisca, e a missionária que está ali estudando. Você tem algum assunto e quer comentar sobre este assunto que é muito importante? Não, você não quer? Eu quero ouvir a sua explicação. Então, o que acontece, meus queridos? Acontece que a semana que vem, no próximo estudo, nós vamos trazer capítulos e versículos, datas da mudança que houve. Da mudança que houve, nós vamos estar trazendo isso aí. Mas é necessário entender duas coisas. A primeira coisa, eu vou trazer as datas, as mudanças, e eu vou trazer para vocês, meus queridos, e mostrando a nossa escritura. Vamos primeiro, o nome do Criador, para que vocês tenham um conhecimento. O nome do Criador, nós estudamos, você pode ver o estudo anteriormente, estudamos sobre Elohim. Elohim é o nome do Criador do céu e da terra, deixado no Antigo Testamento. A pronúncia é o verbo que se fez carne, ele contido da sua divinidade, que é o seu Elohim. Elohim. E este era o nome dele. Na hora da libertação, na hora de fundar o reino dos céus, que foi plantado aqui na terra, passou já o nome do verbo desmembrado do seu Elohim, que era Elohim, passa para ser anunciado, até o ponto que passou a ser conhecido o nascimento dele. Mateus 1, veio o nascimento dele. E chegando no nascimento dele, veio ele mesmo dizendo, em Isaías 52, versículo 5, diz, porque meu povo saberá meu nome, porque eu mesmo sou que digo aqui. Então ele foi declarado lá em Oxalá, lá em Jerusalém,